Tá todo mundo já ligado, é importante, prestem atenção. Então, assim, o pessoal do grupo do Facebook, tem o pessoal do grupo novo do Facebook, né? Tem os meus alunos, tem os pais do grupo de psicopedagogia. Então, assim, vocês vão colocando as perguntas de vocês, tá? O que não der tempo de responder durante a live, eu respondo depois, tudo bem? Combinado? Então vamos lá. O nosso tema de hoje, ele é um tema bastante polêmico ainda na nossa sociedade, que é o que nós chamamos de abandono afetivo inverso. Filhos que abandonam os pais, né? Até pouco tempo nós falávamos muito sobre os pais que abandonavam os filhos, principalmente na primeira infância. Com o desenvolvimento humano, com as tecnologias, com a medicina mais avançada, as pessoas estão vivendo mais, muito mais tempo. Então hoje o número de idosos, né, com grande tempo dentro da faixa de idosos, aumentou muito e consequentemente o abandono também. Existe uma máxima aí na sociedade que diz que filho que abandona o pai é um ingrato, não soube reconhecer o que os pais fizeram por ele durante a vida, que nada justifica um abandono, e por aí vai. Na verdade, todas essas falas, todas essas frases são falas sociais, tá? Agora, dentro das falas profissionais de pessoas que realmente trabalham, entendem, estudam e pesquisam o comportamento humano, nós sabemos que não é bem assim, né? Ninguém abandona ninguém porque quer, ninguém larga um pai e uma mãe porque quer, ninguém larga um filho porque quer, ninguém termina um relacionamento porque quer, mas porque motivos importantes levaram a isso. Eu não vou defender aqui o abandono, muito pelo contrário. Nós vamos fazer várias lives, porque é um assunto, né, que tem muito interesse. Oi, mas nós vamos tratar em cada live de um tema específico, até porque, como eu falei, é amplo demais todos esses motivos. Bom, então nós vamos, para não perdermos aqui muito tempo, já que vocês estão aí ansiosos, tem o pessoal do curso de cuidador de idosos, tudo bem? Tudo. Ó, já tá chegando pergunta. Bom, então vamos lá, vamos começar efetivamente aqui. Quando nós falamos de abandono de idosos, isto é, quando nós vemos que pessoas idosas foram abandonadas pelos seus filhos, é óbvio que isso gera em nós compaixão, indignação, até revolta, não é isso? Nós temos uma tendência muito grande a ter um sentimento até de agressão, né? Mesmo de agressão emocional, com relação a esse filho, a esses filhos que deixaram os pais ali no abandono. Porém, poucos de nós costumam fazer uma reflexão séria e importante sobre quais motivos levaram a isso. E não adianta dizer não tem motivo, porque tem. E cada um reage de uma maneira. Então, se você jamais abandonaria seus pais, ótimo, parabéns que você se tornou um adulto preparado. Mas nem todo mundo teve essa preparação. Nem dentro de casa e por algum motivo fora, na vida também acabou que não encontrou pessoas que o ensinassem, que o direcionassem nessa questão de ser um ser humano mais atento e preparado para essas questões de família, tá? O que nem sempre é fácil. Bom, então vamos começar pelo principal motivo que nós temos dentro das pesquisas, que é os pais o abandonaram primeiro, tá? Então vamos prestar atenção. Eu gosto muito da frase que está escrita aí no cabeçalho do vídeo, que é o seguinte, deixa eu até abrir a minha aqui para ler com vocês. O abandono afetivo inverso vem se tornando cada vez mais conhecido. Antes de julgarmos os filhos que abandonaram seus pais, é preciso ouvir sobre algumas heranças malditas. Terão sido eles também vítimas de abandono severo? Essa é a Ana Freiman, ela é uma grande estudiosa, ela é mestre, doutora em psicologia e em ciências sociais, e ela é uma grande pesquisadora do abandono de idoso no Brasil.
tá? E fora também, mas o foco dela é no Brasil. E ela tem um trabalho lindíssimo que desmorona todos esses conceitos sociais, ele coloca por terra justamente isso, né? Ele não abraça o abandono, não é isso, muito pelo contrário, mas ele vai mostrando os motivos pelos quais os filhos vão abandonando os pais, tá? Então nós vamos começar com esse aqui. Esses filhos foram abandonados primeiro, tá? De que maneira? Aí você pensa assim, ah não, mas o meu tio, coitado, cuidou dos filhos dele a vida inteira, fez tudo o que pôde e nenhum deles vai visitá-lo. Tá lá, abandonado, tá? A primeira coisa que eu costumo falar muito nos meus cursos aqui, gente, sempre, e eu falo muito isso, jamais julgue se você não conviveu. E conviver, neste contexto meu, entendam por frequentar a casa diariamente e por mais de 24 horas, se possível, tá? Por quê? Porque na frente das pessoas de fora, algumas pessoas têm um comportamento e longe delas tem outro, tá? Vocês devem conhecer um monte de gente assim, que na frente do chefe, na frente da mãe, na frente do filho, na frente de pessoas públicas e por aí vai, tem aquele comportamento todo social, simpático, aproveitável, risonho, mas no fundo, quando essas pessoas vão embora, é uma pessoa que não é bacana com os seus. E isso tá cheio, tá? Então isso é uma forma de abandono. Essa falta de respeito é uma forma de abandono, tá? Então, quando um pai ou uma mãe, por exemplo, são ausentes, o que são pais ausentes? Não é necessariamente o pai ou a mãe que trabalham muito e chegam tarde, ou o pai ou a mãe que se separaram e estão longe dos seus filhos. Não é necessariamente essa ausência que eu falo. A ausência que eu falo é a ausência da presença, tá? Essa é a ausência mais difícil que nós temos que lidar. Ela cai muito na questão da indiferença. Gente, eu tô vendo bastante pergunta e gente insistindo. Eu vou fazer todo o tema de hoje, tá? Senão a gente fica, responde um, responde outro e acaba perdendo o tema. E eu não quero fazer uma live muito grande para não ficar cansativo para as pessoas que assistem. Então a gente vai fazer várias lives menores, mas vamos abordar então os temas principais. Então assim, as perguntas que não forem respondidas agora, eu respondo depois e também a gente vai fazendo live aí, se não tiver dentro da minha programação, das perguntas mais frequentes, tá bom? Vamos combinar assim? Então tá. Então voltando para a questão dos pais ausentes, né? A gente fala muito desse pai, dessa mãe que foram embora numa separação e que vivem longe e que não vão muito ver, né? Mas não é, essa é a separação que menos causa problema na verdade, né? Essa ausência, e a gente vai falar em outro vídeo. A que eu tô falando aqui é essa, tá? A ausência de quem está presente, essa é a pior que tem. E por vários motivos, um pai e uma mãe são ausentes na presença que eles têm, então vamos começar. Então aí vocês também já vão verificando, se você é um pai e uma mãe já mais idoso, né, que você tem medo de ser abandonado pelos seus filhos, eles já não vão visitá-los tanto, comece a prestar atenção naquilo que a gente vai passar aqui para vocês no dia a dia, para vocês irem percebendo, poxa, eu tô sendo pais que vão ter esses filhos presentes ou não. E aí se você responder não para vários questionamentos, você começa também a mudar algumas coisas, né? Porque enquanto nós estamos vivos, nós podemos evoluir, mudar, acertar, combinar, estar junto. Isso é muito válido. Então vamos lá. Os pais ausentes são aquele que eles trabalham o dia inteiro e chegam em casa à noite cansados, e a gente entende isso perfeitamente, e não dão atenção para os filhos porque eles têm outras coisas para fazer, principalmente a mulher, né? Hoje o homem colabora mais, mas ainda não é tanto. Então, principalmente a mulher, ela chega em casa, ela tem que fazer a comida, ela tem que verificar o material da escola das crianças, ela tem que fazer a marmita para o dia seguinte, ela tem que preparar o lanche, ela tem que ver o uniforme, ela tem que passar roupa, ela tem que lavar roupa, ela tem que dar conta de tudo, e ela não percebe que esse filho está sem atenção. Então ela diz, olha, senta ali, vai ver um desenho que a mamãe já vai.
E aí chega a hora de dormir, a mamãe vai dar um beijinho e fica por isso mesmo, né? Muitas vezes o pai chega também, alguns pais são mais colaboradores, então entram nesse mesmo esquema do que eu disse. E há aqueles pais que chegam, sentam na frente da TV e desligam do mundo, como se não existisse mais nada a ser feito do que o descanso dele. Outros pais ainda levam serviço para casa, então eles chegam em casa, depois de toda a jornada de trabalho cansativa, estressante, e ainda tem que colocar o serviço em dia para entregar no dia seguinte. Esses filhos vão ficando aí abandonados. Isso já é uma situação de abandono, tá, gente? E de abandono sério, tá? E intenso. E como mudar isso? Já que não dá para trabalhar menos, já que não dá para chegar em casa e não fazer as coisas. Insira o filho junto a isso. Então, se você está fazendo comida, isso não importa a idade da criança, tá, gente? A relação de fazer comida, de arrumar a casa, é para qualquer idade, porque na verdade o que se pressupõe é a interação. Então assim, você chegou do trabalho, você vai lá fazer a comida. Dependendo da idade, ele não deve chegar perto do fogão, mas dá um copinho, dá um potinho, alguma coisa para ele, coloca ali um alimento, né, para ele ir e fala, olha, vai limpando, lava para mim, rala, né, qualquer coisa. E aí, como foi o seu dia? Né, o que vocês fizeram? O que você quer? Abra-se ao diálogo. Essa é a queixa principal que nós temos. Os filhos não se sentem entendidos pelos pais, tá? Aquele pai que traz muito trabalho para casa. A mesma coisa, ô filhão, vem cá, o papai vai trabalhar, ou a mamãe também vai trabalhar. Vem aqui, senta comigo. Né? Enquanto eu vou fazendo aqui esse relatório, enquanto eu vou preenchendo isso, alguma coisa, fica aqui comigo. Só não conversa agora, porque senão eu perco o meu raciocínio, tá? Mas fica aqui comigo, sua companhia me faz bem, eu gosto de você. Toca na mão dele, faz uma brincadeirinha na cabeça, né? Mostra que isso é importante. Já que eu falei do toca na cabeça, eu vou falar do item que estava mais para baixo, mas eu vou falar agora. Outra coisa que os filhos que se sentem abandonados falam em grande escala é que os pais não os tocam, tá? Então assim, chega, dá um beijinho e pronto. Não tem aquele abraço gostoso, aconchegante, não tem a questão de sentar junto no sofá e ficar agarrado, abraçado. Às vezes tem quando o filho é menorzinho, pequenininho, tá? Mas à medida que os filhos vão crescendo, o contato físico vai distanciando. E isso não é bom, tá? O ideal é que a gente abrace sempre, beije sempre, ande de bracinho dado, colado, sente junto para ver TV, agarradinhos todo mundo, tá? A questão física ela é extremamente importante nas demonstrações reais de afeto. Então também tenta rever isso caso você tenha essa dificuldade. Bom, aí nós vamos ter um outro problema que eu considero gravíssimo, que são os pais hiperconcentrados em si. Isto é, eles fingem que estão ali, eles fingem que são amorosos, eles fingem que estão fazendo, mas na verdade não estão. Eles estão preocupados com as vantagens que eles possam ter. Então, por exemplo, vamos voltar, né? Aquele pai, aquela mãe que trabalhou o dia inteiro, chega em casa, ele tem plena consciência de que ele não vai dar atenção para o filho, ele já vai pensando em uma maneira de burlar essa presença e esse contato. Não acredito? Tá cheio, viu? Olha lá, outra sim, tem, isso. Então os pais já vão para casa, ou mesmo os que não trabalham, eles ficam em casa inventando, criando, elaborando 1000 situações para manter os filhos distante deles, porque eles não querem incômodo naquilo que eles estão fazendo, seja lá o que for. Tá? Então é assim, vai ver televisão, manda os filhos brincar lá fora, manda os filhos descerem para o pátio no condomínio, tá? Ou manda os filhos para o quarto. Por quê? Porque eles querem aproveitar sozinhos aquele momento. Vai cozinhar. A criança gosta de ficar adolescente cozinhando. Ela não está afim de pensar naquilo, essa mãe ou esse pai. Tá? Olha, sai daqui que é perigoso, sai daqui porque você me atrapalha, ó, você está atrapalhando. Tá? Tudo isso para um filho vai sinonimizando abandono. Tá? Ele não quer a minha presença, ele não gosta de mim. Ou aquela outra situação que eu volto a dizer, na frente dos outros faz diferente, né? O que acontece?
Obrigada. O que que acontece com esse pai e com essa mãe? Tá? Eles chegam né, sozinhos com os filhos, são uns. Quando chega o pai e a mãe, eles são outros. Então aquela mãe que ficou em casa o dia inteiro, isso principalmente com as mães. Aliás, o maior problema que nós temos em relação de declarações de abandono, esse abandono presencial, é realmente com a mãe, tá? Bom, então voltando. Então essa mãe o dia inteiro mandou o filho para lá, sai daqui, vai para casa do seu avô, vai para sua avó. Ela tá sempre dando um jeito de se livrar dos filhos, tá? Quando o pai chega, ela fala: "Ai, eles me deram tanto cansaço hoje, essas crianças não param", né? Aí ela vai começar o quê? Mas eu adoro eles, são minha vida. E aí o que ela vai começar a fazer? Manipular esse pai. O pai também faz isso, tá, gente? Eu tô dando aqui o exemplo de uma mãe, mas o pai também faz. Então ele vai começar a manipular esse pai para que esse pai também comece a se afastar dos filhos. E isso tem muito mais do que vocês imaginam, tá? Eu trabalho com psicopedagogia e com cuidador de idosos e com paliativo. Então são 3 áreas, informação de babá. São 4 áreas que trazem muita informação sobre essa questão de mãe e filho, que faz na frente de um, na frente de outro. E é uma relação muito complicada mesmo, né? E como que essas mães vão colocando os pais e às vezes outros irmãos contra membros da própria família. Isso é um abandono terrível que se comete, tá? Então, por exemplo, eu vou dar até um exemplo para vocês de uma mãe. Ela tem 4 filhos, tá? E desde a infância que ela tem uma série de problemas de lidar com a educação deles. E era essa mãe, vai brincar lá fora, vai ver TV, né? Nunca tava, não tinha um acolhimento. Olha, vem cá todo mundo, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver o problema. Se acontecia alguma coisa, ela gritava de longe: "Se eu levantar daqui, vocês vão se arrepender, né? Vocês vão ver se eu tiver que levantar daqui." Isso é muito comum também. Então, assim, essa mãe não está comprometida, ela não está envolvida nisso. Talvez até porque ela não saiba. Isso também acontece. Mas a partir do momento que não está dando certo, é importante procurar um profissional. É muito importante. Não adianta ficar pegando conselho, gente, com a mãe, com a tia, com a vizinha, principalmente se já passou 1, 2, 3 semanas e o que você fez não resolveu. Aí é caso para especialista mesmo, tá? Então essa questão, aí voltando para essa mãe. Então ela começa a ter, ela tem problema já com o mais velho, ela não sabe ser mãe, né? Ela tá aprendendo com aquele filho, e aí é fralda, é choro, é febre, e ela querendo curtir o marido, e o namoro com o marido começa a diminuir por conta disso. Inconscientemente ela cria uma raiva desse filho e um distanciamento, tá? Quando vem o segundo filho, aí já é mais queridinho, já é mais, né? Ela já teve tempo de se elaborar um pouco mais, então tudo que ela não fez para o primeiro, ela vai tentar fazer de melhor nesse segundo. Bom, no caso dela veio o terceiro, não preciso nem dizer, o terceiro veio com um temperamento muito parecido com o dela, tá? O que ela faz? Ela se alia ao terceiro, depois que nasce o 4º filho, eles vão crescendo, ela se alia ao terceiro e ao 4º filho, tá? Num primeiro momento, contra o pai, o primeiro e o segundo filho. Né, as manipulaçõezinhas do dia a dia. Isso é muito comum, né? Ai, que horror! É horrível, de verdade, mas existe, tá? Depois, de uma certa maneira, ela consegue trazer o segundo filho também para o lado dessa gangue familiar que ela formou. E aí o grande problema passa a ser o filho mais velho e o pai, que ainda tem uma relação com esse filho mais velho muito boa. E entende, inclusive, os problemas desse filho mais velho diante da família. Até que vai, ela, depois de muitos anos, ela tira o pai também dessa convivência mais próxima, ela consegue manipular o pai contra esse filho também. Conclusão, fica 4, né? Porque pai, 3 filhos, a mãe contra um filho. Quando, na verdade, esse filho, depois de terapia, mostrou isso, obviamente, né? Esse filho era o certo. E por isso que essa mãe não gostava, por isso que essa mãe se irritava com ele, porque ela não queria ninguém dizendo que ela não estava certa, que ela não estava fazendo direito, que podia ser melhor, tá? Isso é uma crueldade muito grande. Bom, vamos para o próximo.
problema das ordens sem explicação. Antigamente, né, a gente vai ouvir isso dos mais velhos, né, eles diziam assim, meu pai não precisava explicar nada, bastava ele olhar e a gente obedecia. Mas obedecia a quê, se você não sabe o que e nem para quê? Então, na verdade, você obedecia não por consciência, mas por medo de uma retaliação, que podia ser uma chinelada, uma palmada, uma surra, um castigo severo, uma proibição intensa. Então, na verdade, nós não fazíamos por medo da retaliação e não pela consciência. E isso também é um motivo de entendimento de abandono parental, familiar, tá? A pessoa não gosta de mim, ela não me explica as coisas, ela não me torna uma pessoa, um ser humano melhor, né? Ela não conta pra mim exatamente o que eu fiz de errado, qual é o trajeto, a trajetória que eu tenho que fazer para fazer certo, e se porventura eu fizer certo, ela também não me parabeniza. Então, no inconsciente, muitas vezes, ele começa no inconsciente, isso a gente entende como uma relação de abandono também. Esse filho vai se sentindo abandonado. Uma outra aqui que eu já falei, falei um pouquinho, vou retomar. Os pais não ouvem as necessidades dos filhos. Isso também, gente, é um dos tops ali na relação pais e filhos. Então os pais dizem, mas eu faço o que eu posso, mas nada do que eu quero, do que a gente faz tá bom pra ele. Já tentou fazer alguma coisa boa pra ele, pelo menos, então, antes de só reclamar desse filho? Tá? Nós temos um caso de uma mãe, que a gente já estava aqui tratando do caso do abandono, mas a gente vai fazer todo um resgate ali de história familiar, e a gente descobre o quê? Né? Ela tinha 2 filhos, foi abandonada pelos 2, e o relato deles é o seguinte: ela sempre, tinha que ser tudo do jeito dela, no horário que ela queria, do jeito que ela queria, se é que ela queria, quando não queria ninguém fazia, né? Então eles diziam, poxa, quantas vezes? Então eles diziam assim, olha, todo domingo os meus tios iam na casa dos meus avós, né? E minha mãe não tinha muito esse hábito, porque ela não se dava muito com a minha avó. E meu tio sempre falava que queria levar a gente, e minha mãe não deixava. Ela falava, não, eles não vão, né? Então, quer dizer, tá tirando, e os filhos foram se magoando com isso, foram percebendo que a mãe estava levando problemas pessoais que eram dela, pertenciam a ela, ou a ela viver, ou a ela resolver, né? Mas não, ela fazia com que os filhos vivessem essa picuinha que ela tinha com a família, tá? Isso também é um caso de abandono. Tem um outro caso, que a gente vai falar numa outra live, inclusive, de uma família também, que tem vários, né, são vários irmãos, e o tio vai viajar para Disney, são vários irmãos, não, desculpa, é um filho só, na verdade, e o tio vai viajar para Disney, e a mãe diz, não, se eu não for, meu filho não vai. Como assim? Né? Tudo bem, ela falava, ele tem 8 anos, 8 anos não, dá assim, qualquer idade, quando está com uma pessoa responsável, de confiança, como é um irmão, alguém da família, um amigo muito próximo, claro que dá, gente, aos 8 anos eles vão sozinhos em excursão para Disney. Você acha que não pode ir, não dá para ir com o tio? Claro que dá, né? Mas essa mãe impedia. A gente também, muitas vezes, os pais não ouvem as questões dos filhos. Olha, estou com dificuldade na escola, vai estudar mais. E às vezes o problema não é estudar mais. O filho já estudou mais, já estudou muito mais, mas não consegue. Isso cai para psicologia, para psicopedagogia, às vezes até para neurologia, tá? Mas esses pais não ouviram essa necessidade específica desse filho. Tá? E aí vai, gente, de uma série de coisas, de uma comida que ele quer, de uma roupa que ele quer, de uma situação que ele gostaria que fosse diferente em casa, quando ele fala até que os pais briguem menos, ou que ele seja mais participativo, né? E os pais não o inserem, tá? Isso tudo é muito complicado e acontece todos os dias no Brasil, no mundo inteiro, infelizmente. Depois nós vamos ter os pais que desprezam os filhos. Érica, isso não existe. Existe muito, e os filhos percebem isso muito cedo, embora eles não saibam ainda elaborar o que é desprezo. Mas quando eles vão crescendo, eles vão entendendo. Na fase adulta,
isso vai causar um problema bastante sério no relacionamento familiar, mas existe muito. Outra coisa é a questão da violência doméstica. Quando a gente fala em violência doméstica, muita gente ainda se remete a surra, espancamento, aquela violência que deixa marca, olho inchado, boca quebrada, né, os dentes quebrados, quebra a perna, quebra... Não. A violência doméstica, gente, ela é essa que a gente fala do abandono, ela é aquela mãe que fica tentando colocar um filho contra o outro, mas se fazendo de boazinha, tá? São os pais que não atendem às necessidades dos filhos, tá? Mas olham para eles. São os pais que tentam curar através dos filhos as próprias feridas. Isso também é tema de uma outra live que vai ter. As broncas injustas, né? Isso também tem muito. Quando a gente conversa já com os pais, né, adultos, o que acontece? Eles dizem, ai, mas eu não percebia, ai, mas eu não via. Pera, né? Vamos prestar mais atenção, sim, aos nossos filhos, às necessidades deles, ao que eles estão dizendo, porque a gente tem muito, isso acontece em todas as casas. Um filho sempre leva mais a culpa do que o outro, tá? Então, assim, isso também pode gerar um abandono lá na frente e justificável, quer dizer, justificado, né? Não justificável, mas justificado. Quer dizer, poxa, né, eu tive pais que não deram conta de zelar por mim, que não me perceberam, que me culparam por uma série de coisas. Obviamente que isso vai gerando mágoa, dor, indiferença. E chega uma hora, às vezes, que até como filhos, para se protegerem, eles têm que se manter mais distantes dos pais, tá? Mas o pai e a mãe estão ali muitas vezes insistindo. São controladores demais, são manipuladores, tá? Eu tive um caso de uma mãe, gente, que a filha já tinha 22 anos, morava ainda na casa dos pais, e a mãe só deixava ela pintar a unha de esmalte clarinho, branquinho. Nunca deixou a filha pintar de esmalte vermelho, laranja, nada. Porque pra ela, enquanto morasse na casa dela, a menina só pintaria as unhas de branquinho. Vocês têm noção do quanto isso gerou de problemas uma vida inteira? Pode parecer um motivo bobo, mas imagina isso todo dia. Imagina isso mexendo com a sua vaidade, com o seu querer, com o seu direito de decidir por você mesma sobre o que você vai colocar ou tirar do seu corpo, como é o caso de um esmalte, tá? E aí isso vão entrar em outras questões, né, como vestimentas, mas é para outro dia. Hoje é só uma introdução mesmo, tá? A questão da injustiça cai nisso, né? Muitos pais são injustos, já quando o filho é único. Quando tem mais irmãos, então esses relatos são impressionantemente fortes, tá? Então tem que prestar atenção. E as situações de covardia, né? Pais que são covardes, às vezes um diante do outro, então a mãe tem mais força do que o pai e o pai acata o erro, tá? Que a mãe está querendo cometer, está cometendo porque ele não tem força junto à mãe. A mesma coisa, a mãe muitas vezes não tem força junto ao pai e aí acaba cometendo uma injustiça com o filho, com os filhos. Óbvio que isso vai ficando na nossa programação de uma vida inteira, na nossa programação mental, emocional, sentimental, e isso lá na frente vai gerar uma mágoa muito grande se nós não tivermos um acompanhamento profissional adequado, tá? E vem uma outra situação que eu ainda considero a pior de todas elas dentro da relação familiar, que são os pais irônicos. Vocês não têm noção do quanto os pais que respondem com ironia para os filhos causam mais mal, acreditem, do que filhos que apanharam de maneira injusta, que apanharam fisicamente mesmo, tá? Ter pais e mães irônicos causa um mal absurdo